Conversar agora com Felipe Salto, economista-chefe e sócio da Warren Investimentos. Felipe, boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, claro, eu quero começar falando dessa super quarta. A gente começa amanhã mais uma reunião do Copom, que vai decidir se aumenta ou não a taxa de juros. O resultado sai na quarta-feira. Nas últimas reuniões, como eu já falei aqui, era mais fácil cravar o que ia acontecer. Dessa vez, não. Então, eu queria te ouvir qual é a sua expectativa, com qual número você está trabalhando e também sobre o FONC lá nos Estados Unidos. Boa noite, Cris. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Olha, dizer o seguinte, eu entendo que o Comitê de Política Monetária aqui no Brasil deve optar pela manutenção da Selic. A Selic, é bom lembrar, ela é uma referência para a taxa de juros praticada no mercado. Então, é a forma pela qual o Banco Central garante, por meio da retirada e da colocação de liquidez na economia, usando para isso títulos públicos, vale dizer, por isso que ele tem uma carteira gigantesca de papéis que o Tesouro coloca na mão dele para fazer essas operações chamadas compromissadas, essa taxa já é significativamente elevada. Por quê? Porque ela está bem acima da chamada taxa neutra de juros. O juro neutro é estimado pelo próprio Banco Central em pouco menos de 5%, 4,8% em termos reais. A Selic que nós estamos praticando hoje, de 14,75% ao ano, ela representa uma taxa real de quase 9%. Então, a política monetária já é bastante contracionista. A expectativa ao longo do ano é de desaceleração da atividade econômica. Os dados que vocês mostraram há pouco, sobretudo do IBC-BR, já indicam essa desaceleração, bem como a murcha das projeções de inflação. E em relação ao FONC lá nos Estados Unidos, qual é a sua expectativa? Deve ser uma dobradinha de Brasil e Estados Unidos para manutenção, porque eu também acredito que por lá, por outras razões, a incerteza é muito grande, os dados de inflação, os últimos, são positivos, mas a mudança na política tarifária, na política econômica dos Estados Unidos foi tal que a incerteza para o Federal Reserve tomar a sua decisão é muito alta. E mediante essa incerteza, o melhor a fazer é ficar no mesmo lugar e aguardar a marcha dos acontecimentos. As expectativas de inflação estão pressionadas por lá. Então, nesse cenário em que, vale lembrar, o Banco Central americano, o Fed, tem um mandato duplo de atividade e de inflação, não se recomenda nesse momento que os juros comecem a diminuir novamente. Então, eu aposto nesse cenário, Cris. Mesmo com o presidente Donald Trump insistindo que precisa reduzir a taxa de juros lá, né, Felipe? Eu vou passar aqui para... Pode falar, pode falar. Não, exatamente. Eu acho que ele faz esse papel de pressionar politicamente, de mostrar que o juro precisa ser mais baixo para estimular o investimento produtivo, senão só as políticas fiscais, tarifárias, de subsídios não vão funcionar, mas o Fed tem a sua autonomia e acho que vai continuar agindo assim. Que assim seja, né? Vou passar então para os nossos analistas. Vamos começar pelo Alberto Azental. Alberto, fica à vontade para a sua pergunta. Felipe, boa noite. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu li teu artigo hoje sobre dedo na ferida. Queria que você comentasse um pouco, mais puxasse para essa questão do governo versus Congresso, mas queria que você destacasse se o governo está muito apertado de agora para o final do ano e se o governo vai ter que tomar alguma medida urgente ou emergencial para conseguir fechar as contas. Boa noite, Alberto. Olha, a minha visão nesse momento é que as contas públicas em 2025, elas estão mais ou menos equacionadas. Eu digo mais ou menos porque depois do famigerado decreto presidencial que majorou as alíquotas do IOF, todo mundo incorporou nas projeções de 15 a 20 bilhões adicionais de receita. O problema é que o decreto foi esvaziado em alguma medida, ele foi modificado e isso reduz as projeções de arrecadação oriundas dessas ações, né, dessas majorações de alíquotas do tributo. O Congresso, por sua vez, tem dado passos ousados no sentido de enfrentar o Poder Executivo, de dizer que não vai aprovar as medidas, sustar o decreto, veio com a coisa da emergência e tal, da urgência, né?
por meio do projeto de decreto legislativo, mas a minha impressão é que para 2025, no pior dos cenários, com 7 a 8 bilhões adicionais de contingenciamento, lembrando que já foram feitos 31,3 bilhões de cortes, né, para esse ano no orçamento, você resolveria o problema. A questão central é o ano que vem. Para o ano que vem, nós calculamos aqui na Warren que há uma necessidade de contingenciamento de quase 50 bilhões de reais, Alberto, porque a projeção de receita do PLDO, que é aquela lei que prepara o orçamento, ela está inflada, né, com filme repetido, mesma coisa que aconteceu em 2025, e o governo precisa de um volume de arrecadação maior do que esse, que nem sequer está garantido, né? Me refiro à medida provisória, à questão da reversão da isenção das LCA, LCI, CRI, CRA, debêntures incentivadas, aumento do imposto de renda sobre juros sobre capital próprio, etc. Então, o problema para o ano que vem é, nesse momento, o que deve estar dando mais dor de cabeça para o ministro Fernando Haddad. Vamos passar para a Júlia Lindner, a pergunta dela, Júlia, lá em Brasília. Fica à vontade, Júlia. Felipe, pegando esse final da tua resposta, né? Quais são as alternativas possíveis que você vê caso realmente o Congresso não aceite o decreto do governo, esvazie a medida provisória? O que teria na mesa para o governo apresentar e o que aconteceria caso o governo tenha que contingenciar mais recursos, né? Se não tiver outra proposta, como é que você acha que fica essa situação? Boa noite, Júlia. Olha, então, dando mais detalhes sobre o número que eu comentava, para o ano que vem você tem uma necessidade, pelas nossas estimativas, né? Claro que a gente também pode errar, etc., de 50 bilhões de contingenciamento. Como a despesa discricionária, que é aquela despesa livre, ela está já num patamar muito próximo do mínimo necessário para o funcionamento da máquina pública, a gente acha que só dá para cortar de 5 a 6 bilhões no máximo. Como é que faz com o restante? Uma parte, se o Congresso apoiar a medida provisória, avançar com as medidas que foram colocadas, inclusive a tributação de bets, e inclusive a redução dos chamados benefícios fiscais ou tributários, ou gastos tributários, vale dizer, essa redução ainda nem foi apresentada formalmente, mas deve ser aí nos próximos dias. Se tudo isso acontecer, essa necessidade cai de 45 bilhões, já contando com 5 de contingenciamento, para algo como 25. Ainda assim, você teria um buraco de 25 bilhões para o ano que vem. Então, se o Congresso não fizer nem esse mínimo minimorum, aí vai ser um Deus nos acuda, porque vai ter que mudar a meta fiscal, vai gerar ruídos no mercado, vai impactar a taxa de câmbio e toda a história que a gente já conhece. Vamos passar para o Vinícius Torres Freire. Vinícius. Felipe, voltando para a história dos juros de quarta-feira. Apesar dessa grande divisão, sobe mais 0,25 ou não sobe, parece que o consenso é o seguinte, a taxa de juros alta vai muito longe, pelo menos a Selic. No entanto, no mercado, taxas de 2 a 5 anos estão caindo, estão 1,5 ponto abaixo de janeiro, por exemplo, e o BC está querendo evitar que caiam ainda mais para não começar um desaperto monetário por outras vias. Agora, além dessa discussão de imediato, vamos pensar o seguinte, a previsão de inflação do Focus está em 4,5% para o final do ano que vem, quase estourando a meta, no limite da meta. Quando a gente pode ter notícia para que a discussão mude em relação à Selic? Quer dizer, quando você acha que vai ter alguma desinflação bastante ou outros sinais da economia suficientes para a gente sair dessa discussão de vai ficar alto por um tempão, para a gente começar a pensar em quando baixa? Excelente e difícil questão, né, Vinícius? Porque o Banco Central, ele tem uma meta hoje a ser cumprida, que é fixada pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, que é bastante ousada, uma meta de 3%, podendo chegar a 4,5%. Para o final do ano que vem, aparentemente, os economistas e especialistas consultados aí pela pesquisa Focus estão entendendo que vai ficar ali dentro da meta, mas no limite superior. A verdade é que o Banco Central precisa de sinais mais claros para começar a reduzir. Acho que para interromper o ciclo, as informações que a gente tem já são suficientes. O cenário externo, você vê a baita ajuda que nós recebemos do dólar, né, que caiu do céu essa ajuda,
A gente falava sobre a taxa de câmbio em outras vezes que eu tive aqui com vocês também, mas a verdade é que daqueles quase 6,30, agora nós estamos com um câmbio que ajuda muito mais a controlar a inflação, por meio da questão do repasse para os preços dos importados e também o desdobramento sobre os componentes que a indústria importa e produz com esses componentes para vender aqui dentro. Então, a ajuda que a inflação vai ter do câmbio é muito maior do que se imaginava. Isso é um ponto importante. Eu acho que ela veio para ficar, porque o que tinha de acontecer de mais turbulento na economia americana já aconteceu. Agora são os desdobramentos, os ajustes disso. Óbvio que aqui eu estou fazendo um exercício de futurologia. A questão fiscal, que é a outra dimensão que o Banco Central considera e que está no seu balanço de riscos, ainda tem muita incerteza, mas, por outro lado, do ponto de vista das pressões sobre a demanda agregada, não é o fim do mundo. Quer dizer, nós estamos um déficit primário que vai ficar no ano que vem, pela nossa projeção, em 0,75% do PIB. É ruim, tem a conta de juros, que também pressiona o resultado e a demanda, vale dizer, né? Mas é um quadro que já estava mais ou menos no preço. Então, eu acho que se a gente continuar na mediocridade em que está, digamos assim, e não houver nenhum fato novo, nenhum grande reajuste em despesas importantes e tal, e nenhum fenômeno externo também inesperado, o Banco Central não tem por que não começar a reduzir o juro no final desse ano e início do próximo. Felipe, muito obrigada. É sempre um prazer mesmo ter você aqui com a gente. Boa semana para você. Até a próxima, que seja rápido. Obrigado, prazer meu, viu? Um abração.